Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Celso Kessler, eu sou terapeuta holístico, eu sou mentor de vida e mentor de desenvolvimento pessoal e mentor de carreira. Nesse vídeo eu vou conversar com você uma coisa muito simples. Olhar para a nossa vida dá trabalho. Por quê? Porque o que acontece é assim. Então eu vou falar de mim, tá legal? O que acontecia comigo lá atrás era o seguinte: eu procurava olhar para a vida dos outros e falar da vida dos outros. Por quê? É muito mais fácil quando eu fico olhando a vida do outro e não olho para a minha. Porque é mais fácil olhar para lá do que olhar para cá. Quando eu literalmente passo a me preocupar comigo, no início dá um bruto trabalho. Por quê? Porque eu preciso, se eu quiser crescer na verdade, se você quiser crescer na verdade, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E eu tive que sair da minha zona de conforto porque eu tive que olhar para aquilo que me incomodava na verdade e aí tinha que trabalhar aquilo. E como é que eu vou trabalhar? Me desenvolvendo, me autoconhecendo, me olhando para dentro de mim e vendo aquilo que eu posso mudar. Mas eu só consigo fazer isso se eu quiser cuidar da minha vida literalmente. Ou seja, cuidar da vida dá trabalho no início. Ok? Então vamos colocar aí, cuidar da nossa vida dá trabalho no início. Eu estou falando da minha, tá legal? Beleza? Então veja só, deu muito trabalho. Por quê? Eu tenho que olhar, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar algumas coisas que me incomodam, que eu tenho que trabalhar em algumas coisas que me incomodam, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então é muito mais fácil quando eu faço o quê? Eu passo a olhar a vida alheia. Por quê? Na vida alheia eu consigo resolver todos os problemas. Eu falo para você o que você precisa fazer, etc e tal. Porém, quando eu passo a olhar para a minha vida pessoal, olhar para dentro de mim e ver aquilo que literalmente me incomoda, aí requer o quê? Requer trabalho. Requer trabalho, requer esforço. E aí eu costumo olhar sempre do seguinte, fazer uma comparação muito simples. Os atletas, quando eles são atletas de alto nível, eles literalmente fazem o que? Eles melhoram a sua performance, eles trabalham na sua performance, eles olham para dentro daquilo que eles precisam melhorar no corpo deles. Se a gente olhar as pessoas literalmente que são muito malhadas, etc e tal, nas academias, por exemplo, se a gente fizer uma outra comparação aqui, a gente pode ver o quê? Que essas pessoas literalmente elas têm um trabalho grande. São pessoas bonitas, homens, mulheres, são pessoas bonitas, por quê? Porque elas olham para dentro de si e querem melhorar o corpo delas, ok? Então aqui a gente está falando do trabalho que isso dá. E quando a gente olha literalmente lá na academia, por exemplo, só para ficar mais fácil aqui, e um dia eu estava olhando isso, eu vi uma garota, eu vi um rapaz, eu olhava para eles, eu vi os corpos deles, né, extremamente malhados, bonitos e tal, aí eu falava, cara, por que esses caras malham tanto? Aí parei literalmente, comecei a olhar o quê? Que aquilo, na verdade, moldava o corpo deles e tornavam eles bonitos esteticamente, ok? Então comecei a olhar e falar, puxa vida, na verdade essas pessoas elas estão olhando para dentro delas e melhorando alguma coisa que elas querem, que seja o corpo, etc e tal, só para ficar fácil aqui para a gente entender, tá ok? Então veja, quando eu olho para dentro de mim, eu começo a fazer o quê? Eu começo a olhar aquilo que me incomoda. Então, por exemplo, se a gente pegar lá na academia, se eu estou o quê? Se estou com o braço fino, por exemplo, então quando eu vou trabalhar, vou fazer ferro, vou malhar, enfim, aquilo vai me dar trabalho. E quando a gente olha na nossa vida como um todo, o que acontece? No início, literalmente, dá trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que me incomoda, volta para a academia. Ou seja, quando você malha um pouco mais, o que acontece? O seu organismo ele fica resistente e você vai querer o quê? Você vai querer subir um outro nível. Então aqui acontece exatamente a mesma coisa. Olhar para a nossa vida dá trabalho no início. Mas depois você começa a verificar o quão grande e o quão poderoso, o quão poderosa você é. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, faz o seguinte, compartilhe ele que a gente vai ajudar mais pessoas também. E se você quiser se desenvolver pessoalmente, pode entrar em contato comigo. O meu contato
está aqui na descrição da bio. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.